Ordinária do primeiro período legislativo em 25 de março de 2014. Foi solicitado aos vereadores que pudéssemos chegar mais cedo para cumprir o nosso regimento, mas felizmente não está acontecendo. Então, temos aqui a presença de 4 vereadores dá um quórum, vamos dar seguimento. Caso não chegar mais ninguém, pequeno expediente, grande expediente, a gente encerra a sessão. Convido o vereador Isaías e o vereador José Abel para assumir a cadeira de primeiro e segundo secretário. Solicito do primeiro secretário do Isaías que faça a leitura do pedido de providência. Ao excelentíssimo senhor Adriano de Araújo, prefeito municipal. Pedido de providência 01 de 2014. O vereador que ora subscreve vem pedir providência a Vossa Excelência que se após transmitação regimental enviar ao Executivo para as devidas providências, retirar o entulho na rua Antônio Oliveira. Justificativa: os moradores estão cobrando esse benefício com urgência, visto que a rua está intransitável. Teofilândia, 25 de março de 2014. Atenciosamente, Raimundo Oliveira de Almeida, vereador. Ao excelentíssimo senhor prefeito Adriano de Araújo, pedido de providência. Aqui, na verdade, são 2 vias. Uma para ficar lá e outra como recebido. São os mesmos. Mais alguma coisa, senhor presidente? Dando continuidade, passo para o pequeno expediente. Não há inscritos. Passo para o grande expediente. Também não há inscritos. Se algum dos senhores quiser fazer uso da palavra, fica franqueado. Eu gostaria. A palavra é do Isaías, que tem 10 minutos. Senhor presidente dessa casa, vereador Abel, vereador Robson, saudar a todos, a Josete, em especial, que pessoa fiel, que sempre frequenta aqui essa casa. Bom, na semana passada, eu vim aqui a essa tribuna e fiz uma fala em relação à rádio comunitária de Teofilândia, principalmente em relação a algumas falas, alguns comentários que são feitos pela rádio comunitária. Não só falei da rádio comunitária, como também falei das redes sociais, diversos meios de comunicação, e no caso das redes, que é o caso do Facebook, que é o caso do Twitter, do Orkut, falei que a gente precisava ter responsabilidade e cuidado quando esses meios de comunicações são utilizados. Reitero aqui e falo novamente e sustento aquilo que eu disse aqui. Até porque nesse país nós temos 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E segundo alguns teóricos, temos aí o 4º poder, que é o poder da mídia, o poder dos meios de comunicação. Eu gostaria de pedir ao presidente dessa casa que faça valer hoje o nosso regimento, senhor presidente. Porque o senhor está vendo aí que, infelizmente,
né, o cidadão veio hoje aqui não dialogar, porque assim como essa tribuna é cedida aos senhores vereadores que estão aqui presentes, também é cedida ao cidadão. E o cidadão pode pedir, né, via ofício, um espaço aqui nessa tribuna. Assim como o plenário também, se achar viável, pode, né, fazer com que as pessoas que estão aí presentes, não só apenas esse cidadão, se manifeste. Mas eu gostaria apenas de deixar claro aqui que em momento algum, ou eu, ou o vereador Robson, ou o prefeito dessa cidade, fechou o programa do senhor Paulo Moura, que está aqui presente. Inclusive, fiquei sabendo de alguns boatos que esse programa foi, entre aspas, não sei se a palavra seria essa, fechado. Como acompanho também o Facebook, vi alguns comentários via Facebook, e independente, Paulo, da sua questão pessoal comigo, porque isso já é praxe, né, da sua pessoa, foi assim com Rafael, foi assim com outras pessoas da cidade. Eu quero lhe dizer que eu não tenho nenhuma mágoa em relação à sua pessoa e jamais cessaria o seu direito de resposta. Assim como eu sei que você também não cessaria o meu. Eu estou dizendo isso, senhor presidente, porque, inclusive, fiquei preocupado, liguei para algumas pessoas que pertencem à direção da rádio, para saber realmente se era apenas um boato ou se isso teria se confirmado. E a pessoa, na figura da direção da rádio, me passou a seguinte informação. Por isso que eu gostaria de esclarecer aqui que em momento algum eu, Isaías, ou até mesmo o vereador Robson, que também foi comentado, e o senhor prefeito interferiu nessa decisão da diretoria da rádio. A pessoa realmente me confirmou que temporariamente, foi o que a pessoa me disse, né, o senhor Paulo estaria afastado das atividades da rádio, assim como aconteceu também com a senhora Diana, na gestão passada, quando ela se referiu a um certo termo, que não posso nem colocar aqui, em respeito ao gestor anterior, e que ela também, a rádio tomou esse direcionamento. Até porque, segundo a direção da rádio, foi feito um acordo, onde o senhor Paulo teria que fazer o programa 2 dias, ou 3 dias, se não me engano, e que os conteúdos que seriam expostos nesse programa seriam filtrados, assim como acontece também em todo o programa, existe uma direção, existe alguém, seriam filtrados para saber aquilo que poderia ser colocado na rádio ou não. Segundo essa pessoa, e segundo a direção da rádio, as outras pessoas da direção, me informaram que isso não vinha acontecendo. Não vou entrar nesse mérito, até porque não posso intervir, nem tenho poder, senhor presidente, para intervir em uma rádio comunitária, até porque quem é dono da rádio é a própria comunidade, mas foi isso que me foi passado. Que o senhor, já que o senhor também se dirigiu à minha pessoa, estava expondo alguns conteúdos que não estavam sendo passados, né, por essa pessoa que filtrava esses conteúdos. Inclusive, a pessoa que conversou comigo me disse, não vou aqui revelar o nome, né, por uma questão também de ética e não comprometer a pessoa da direção da rádio. A pessoa me disse que algumas coisas que começaram a surgir no ar, e me citou até o caso de um comentário que foi feito em relação a que o carro do lixo, o caminhão ou o caçamba não estava passando, e em vez até do locutor perguntar à secretaria, não, o que é que está acontecendo, porque o caminhão não está passando, foi logo afirmado que o caminhão não estava passando realmente, e logo em seguida, Cissa ligou
lá da Cidade Nova, dizendo que o caminhão passava assim e que as pessoas esperavam o caminhão passar para depois de ter passado colocar o lixo na rua. E apenas isso foi um caso, além de outros casos que estavam acontecendo. Então, gostaria de deixar bem claro aqui à população de Teofilândia, ao senhor Paulo que está aqui presente também, que em momento algum intervi em relação a essa atitude da direção da rádio comunitária. Agora sim, quem quiser acreditar, não é que acredite, mas jamais, até porque eu vejo que aquele programa também ajudava, senhor presidente, e ajuda em muitas cidades. Agora, como eu estava colocando, se a mídia, se a televisão, se a rádio, se os jornais impressos, eles criticam os políticos, criticam a polícia, critica os professores, assim como teve um radialista que fez uma crítica em relação a essa paralisação que aconteceu dos professores. Nós vivemos num país democrático e o legislativo, senhor presidente, também pode criticar, fazer a reflexão, uma crítica construtiva em relação às rádios ou à rádio. Porque vivemos em um país democrático. E como se colocou aí, em uma ditadura. Então, venho a essa tribuna aqui esclarecer. E se alguém estiver aí na rua comentar em relação a isso, que o prefeito, ou até mesmo a minha pessoa, e o senhor Robson, interferiu nessa atitude, gostaria de dizer que isso daí é uma mentira. E meu muito obrigado. Gostaria de convidar a secretária, vereadora Verusca, para assumir seu lugar, e o secretário Igor Moura, para assumir a cadeira de segundo secretário. Essa questão desse programa sair do ar temporariamente, se é que vai ser temporariamente, pegou todo mundo de choque. Foi um choque na cidade, porque na verdade era um programa muito interessante. Eu sempre que eu podia estava acompanhando ali no carro, ouvindo o programa Teofilândia Notícias, né? A gente ficava bem informado de muitas coisas que não dava tempo de estar acompanhando nos jornais, e focava muito assim na questão Teofilândia. Então para a gente era muito interessante, não só para mim como vereador, como para todo cidadão. Música é bom, mas nós temos programas demais com música na Rádio Pedraza. Acho que foi um pecado da direção da rádio tirar esse programa. Eu acredito que ela deve rever e voltar ao ar esse programa, que é muito interessante. Em relação ao nosso amigo Paulo, temos que cumprir o regimento, Paulo, enquanto tiver um orador na tribuna, mas o amigo, como sempre que estive na presidência, fiz a presidência democrática, dei direito a todos que quiserem falar em relação a qualquer assunto do Teofilândia, que mande o ofício, que possa se responsabilizar pelos seus atos. Todos os ofícios que chegou a essa mesa, eu dei direito às pessoas falarem. Então, fica também aberto o espaço. Se o colega quiser falar também, a gente abre espaço para que possa falar em relação à situação ou outra situação. Dando continuidade, mais algum dos senhores quer fazer uso da palavra? Então, passa a palavra para João Paulo. Passa a palavra para o vereador Igor Moura e em seguida o vereador Robson. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-prefeito Jackson, Paulo, membro da imprensa local, demais presentes aqui nessa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida e que essa casa venha a ter paz e sossego. Que Deus nos abençoe para seguir os destinos da nossa terra, aprovando o projeto, avaliando várias situações. Eu venho, senhor presidente, nessa tribuna
falar também dessa questão da rádio comunitária. Primeiro eu me recordo que chegou aqui a essa casa, os vereadores que estiveram aqui no mandato passado sabem do que eu estou falando, o projeto de lei que dava concessão à rádio comunitária. E foi aprovado unânime, porque, a priori, é um bem comum. É uma rádio comunitária que recebe o seu direito de funcionar perante o Ministério das Comunicações, e daí dá-se um espaço, como em Araci, Iritingas, em outras cidades, terem a sua rádio comunitária para fazer as suas divulgações. E quase o mesmo problema que está acontecendo hoje aconteceu também. Nós aprovamos aqui o projeto e depois começou um programa, Teofilândia e Notícias também, e quem apresentava esse programa era o atual prefeito Adriano, e todo dia o pau quebrava na rádio e Adriano dizia, me lembro que dizia, acorda prefeito, e o prefeito da época, então Técio, começou a se chatear, alguns radialistas de Serrinha procuraram aqui a gente, para tentar fazer uma questão de fechamento dessa rádio, ou a questão do programa. Na época, eu dizia, ora, nós aprovamos aqui a concessão da rádio, e que se o programa está falando algo indevido, se citou o nome de alguém, existe o direito, está aí na Constituição Federal, o direito de resposta. As pessoas se dirigem à direção da rádio e peçam seu direito de resposta, porque se o radialista, se a pessoa responsável pelo programa está divulgando uma informação infundada, sem baseamento, pode responder também. E assim, visto que quando nós aprovamos a concessão, existiu a Pedras FM. E aí foi um problema entre Lucas, Zé Nilton, João Miguel, misturou uma salada de gato aí. O Ministério das Comunicações cassou o direito de funcionamento da rádio, a concessão. Aí, por muita luta, Bingo, esse Queca vieram aqui, foi feito um movimento, mais uma vez se consegue a rádio. E aí, problemas da rádio. O que se pode fazer, senhor presidente? Eu peço que seja enviado um ofício ao presidente da rádio, para ele nos explicar aqui, às pessoas, o que é que realmente aconteceu. Qual foi o motivo de suspender esse programa? Porque, se for dito que foi porque falou de A ou de B ou de C, eu acho que os microfones da rádio estão lá abertos. Eu fui vítima em um programa em uma rádio serrinha e eu fui a doutor Plínio e pedi o espaço e disse a ele, porque a rádio é comunitária e tem as suas responsabilidades sociais. Não pode estar divulgando, alguém não pode chegar lá na rádio e falar, fulano fez isso, fulano roubou, e não prova. Aí, assim, o microfone da rádio é comunitário e ele é público. E fico triste, Paulo, eu também sou ouvinte, fico triste esses 2 dias aí que eu acho que não houve motivos. Foi dado uma informação, e é o que aqui vários colegas falam aqui, foi dada uma informação aqui pela secretária de Infraestrutura, que a questão da obra lá do Alecrim era uma questão de empresa ganhou a licitação. Osni veio na outra semana aqui e praticamente desmentiu, e eu acho que foi isso que a rádio badalou lá. Osni veio aqui e disse que era a questão da pista, que é a questão de furar. Então é o que nós falamos aqui. As pessoas, quando forem divulgar a informação, e se eu falo aqui algo agora, ou estou falando algo que não é verdade, que não é verídico, e a rádio vai falar, bom, eu não vou nem lá falar nada, porque eu falei algo que não devia. Mas se eu estou com a razão, a rádio é comunitária, mas ela tem um bocado de critérios. Inclusive, pode perder a sua concessão se tiver ordenamento, se tiver se usando desse veículo comunitário para fins políticos.
para fins políticos. A rádio não é partido A, nem partido B, nem partido C, nem partido D. A rádio é comunitária. E nós temos que observar, eu acho que o melhor caminho é que chame a direção da rádio aqui e falar qual o motivo, qual a razão. A rádio tem uma direção para tomar suas decisões. Só que a direção toma uma decisão e assim, órgãos, veículos de comunicação, se agir ditatorialmente, se agir direcionado, se quiser estar fazendo esse tipo de arte, aí terá que ser tomada algumas medidas. Porque, ora, eu pergunto, Paulo foi dado o microfone da rádio a ele para ele fazer um programa. Ele não pegou na mão de ninguém à força. Alguém cedeu. Alguém foi responsável por ele estar lá. Eu sou muito, assim, meio duro nisso. Por quê? Vem a questão. Quem deu? Por que deu? E depois que abre o espaço, o povo começou a tomar gosto. Recebi várias ligações aí, a cidade, mexeu com a cidade um bocado. Era o mesmo fato na época se tivesse tirado Adriano. Ia ser a mesma coisa, não importa que Adriano é prefeito hoje. Se tira ele na época, iria existir a repercussão. Porque a gente sabe que a imprensa mexe com a vida do cidadão. E as pessoas gostam de participar, gostam de ligar, gostam de... Antes até o pessoal ligava mais, e assim... Eu acho que a direção da rádio é a mesma, não mudou. Vereador, me conceda uma Eu cedo. Você acabou de falar aí que um dos motivos talvez tenha sido a questão da água da minha região, da nossa região. E assim, infelizmente, se o motivo foi esse, eu não vejo culpa nenhuma no radialista, no jornalista, porque está acontecendo o descaso, né? A secretária vem para a tribuna, fala que a partir de abril ia fazer uma tentativa de ligação em Troncando e Maria Preta. E eu falei para ela que eu não sou técnico, não tenho conhecimento, mas acompanhei algumas pesquisas. Falei que isso era uma informação inválida, porque não há possibilidade nenhuma. Dias depois veio outra notícia que uma empresa, não sei de onde, ganhou a licitação e não veio executar a obra porque é pequena, a obra é pequena. Como é que uma empresa ganha a licitação e não vem executar a obra? Como foi que foi avaliado essa obra? Realmente fica um pouco complicado, né? E assim, o pessoal da comunidade sempre lá ouvindo esses anúncios. E a gente pergunta, rapaz, essa notícia infelizmente é complicada. Eu não afirmo de forma nenhuma, porque está existindo muita contradição e muita controvérsia, então, infelizmente. Tá, obrigado. E é o que eu estava dizendo. Em qualquer momento, qualquer radialista, qualquer membro de qualquer imprensa escrita, imprensa falada, rádio comunitária, que se dirigir ao vereador Igor nos seus espaços e colocar algo que não existe, a minha postura é procurar a direção da rádio para ter o meu direito de resposta. Porque o microfone da rádio não é do locutor, não é da direção, o microfone da rádio é do povo. O microfone da rádio é comunitário. Isso aí, a lei vai. E vocês podem ter certeza. Eu peço, senhor presidente, que seja chamado aqui nessa casa a direção da rádio. E se a postura da direção da rádio for uma postura diferenciada, que eu muito, assim, pela pessoa do presidente, o senhor Cléristo, que é Queca, que é uma pessoa muito correta, eu acho que ele é o presidente hoje. E se algo estiver acontecendo, e for algo combinado, algo ditatorial, a ditadura acabou há muito tempo, podem ter certeza. Do mesmo jeito que nós aprovamos aqui nessa casa e fizemos frente para essa rádio estar aí,
na mão de pessoas mal intencionadas, vinculadas com algum interesse político, não fica. Porque a rádio é comunitária, a rádio é do povo e nós iremos defender o interesse do povo. Se o repórter errou, se o repórter roubou, se o repórter fez isso ou aquilo, a rádio vai punir, vá até no horário do programa lá e peça o microfone e diz, ó, eu sou diretor da rádio, fulano de tal está por uns dias afastado, por isso, isso e isso, e aí não, aí deixa a música lá no ar e ninguém diz nada, ninguém sabe de nada. Eu peço, senhor presidente, nessa situação, que chame a direção da rádio aqui, para nos esclarecer qual o motivo do cancelamento temporário, que ninguém sabe, desse programa, vereador Reinaldo. Obrigado, colega. Realmente a polêmica é grande. Eu acho que de todos os programas que eu já ouvi da rádio, não menosprezando nenhum dos locutores, eu acho que Paulo tem feito um trabalho excelente, entendeu? Tem dado explicações coerentes naquilo que é discutido na rádio, Paulo. E assim, eu quero dizer que essa questão da reestruturação realmente é motivo para a gente realmente ouvir os dirigentes da rádio, porque eu acho que poderia ter uma reestruturação na direção da rádio. Eu acho que isso seria conveniente, porque já foi feito política com essa rádio e ninguém denunciou. Hoje, realmente, o que está acontecendo é preocupante, porque a população quer uma resposta, vereador Igor, dessa situação. Eu acho que é importante ouvir ambas as partes, dar o direito de resposta também a Paulo Moura, a respeito do ocorrido. Inclusive, eu fiquei sabendo que existem outras rádios já com interesse que ele vá fazer o programa lá em Serrinha. Existe a Rádio Continental, fiquei sabendo hoje lá em Serrinha. Está com interesse que ele faça o programa lá. Então, eu acho que tem que se pensar direitinho naquilo que se faz. Eu acho que, como o nobre colega colocou, Igor, a rádio é comunitária e a população quer uma resposta a respeito dessa situação. Obrigado. Senhor presidente, eu agradeço pela parte. Cedo ao vereador Isaías. Vereador Igor, porque assim, Vossa Excelência colocou aí chamar. Como Vossa Excelência explicou muito bem aí, de responsabilidade da Anatel. Quem fecha a rádio, ou quem autoriza a rádio, é a Anatel, que é uma autarquia, né, do governo federal. Então, assim, senhor presidente, que seja expedido um convite aos diretores da rádio comunitária. Porque, na verdade, os diretores não têm obrigação nenhuma de vir aqui, entendeu, dar satisfação a essa casa. Os diretores vêm aqui se realmente eles quiserem vir. Eu mesmo não tenho conhecimento de lei nenhuma que obrigue ao diretor vir aqui prestar esclarecimento a essa casa. Só para ficar claro. Nós iremos chamar, até porque quando houve o pedido para se aprovar que essa rádio não funciona sem autorização do prefeito, na época, o prefeito Técio mandou para essa casa a pedido dessas pessoas envolvidas, nós votamos aqui unânime para a concessão da rádio, para o meio comum. Depois houve problemas, muitos problemas, inclusive, algumas pessoas vinculadas à imprensa de Serrinha nos procuraram, porque a rádio deve funcionar comunitariamente. Agora, uma pessoa para estar sendo responsável pelo microfone da rádio, estar lá fazendo o programa, tem que ter uma credencial. Existem 8 critérios que na época a rádio não obedecia. Mas, cansei de falar, nós mesmos aprovamos. Por que agora tirar? Mas, se começar, hoje acaba com um programa, amanhã acaba com outro. Eles podem ficar até lá sem querer vir aqui, sem ter responsabilidade. Mas é como Vossa Excelência falou, nós somos poder legislativo. Nós iremos tomar providências sérias e dizer ao povo, sair em todo lugar falando porque é que a gente estamos tomando decisões sérias. Porque eu acho que se é de Teofilândia e a Câmara convoca, que seja lei ou não, e se há algo não está acontecendo, porque as pessoas quando não devem, não temem.
o microfone estará aberto aqui. Lá eu sei que tem pessoas muito éticas a virem aqui falar o motivo, e como o Reinaldo falou, e Paulo também falar o seu. Não digo, vereador Isaías, porque eu não tenho tempo de escutar todo o programa. Eu escuto, depois eu não escuto, eu vou para a Serrinha não pega. Mas nós merecemos, a população de Teofilândia merece uma resposta. Por quê? Esse programa foi o primeiro. Vamos saber o porquê. E aí, daí, a rádio vai falar aqui, Paulo terá o seu espaço. Pronto. Porque aí fica como Vossa Excelência falou. Fica esse disse-me-disse, fica se colocando, ó, quem fechou? Vossa Excelência já se cutucou, sendo que estão lá boatando que foi Vossa Excelência A, ou B ou C. Isso não é bom. A rádio vai vir aqui, alguém tem que... Sou totalmente a favor, Vossa Excelência, de que a direção da rádio seja convidada, para a gente saber realmente, mas como eu coloquei para Vossa Excelência aqui, para o senhor presidente e os senhores vereadores, em virtude desse burburinho, né, e desse comentário, eu liguei para a direção da rádio, entrei em contato com algumas pessoas para saber realmente, entendeu, se isso era verdade. E a informação que foi passada, não preciso falar novamente, foi a que eu falei aqui nessa tribuna. Qual foi o real motivo, realmente. No mais, senhor presidente, para não me estender muito, uma boa noite a todos, meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Robertson. Senhor presidente João Carlos, dessa casa, cumprimentar a vereadora Verusca, aproveitar a oportunidade para saudar todas as mulheres, vereador Igor, segundo secretário, senhores vereadores. Queria cumprimentar o senhor Paulo Moura, representando a rádio comunitária, cumprimentar toda a comunidade que se faz aqui presente, os companheiros que vêm de lá da comunidade do setor, ex-prefeito Jacques Moura, José Claudivan. Bom, nesse primeiro momento eu queria louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedir desculpas também porque estou um pouco com a garganta um pouco ruim. Dizer que venham, senhor presidente, mais uma vez a essa tribuna com responsabilidade de representar o povo dessa cidade e dizer que fiquei bastante sensibilizado ontem quando soube dessa problemática da rádio comunitária. Não sabia, de fato, e soube ontem em uma reunião do PT, quando cheguei, fiquei sabendo que o programa teria sido tirado do ar. Dizer que, na verdade, cidade pequena, como Teofilândia, as conversas, elas parece que viram purpurina, né? E de purpurina vira fofoca. Quando eu comprei meu carro, lembro muito bem que teve uma pessoa que tirou foto do carro, colocou no Facebook, e eu sei quem foi essa pessoa, sei quem foi, né? Mas essa pessoa pensava em me atingir, infelizmente essa pessoa não conseguiu, né? Os comentários de Facebook, de rádio comunitária, não me atingem, não me incomodam de maneira nenhuma. Até acho, né, tenho certeza que a rádio, o Facebook, as pessoas têm o direito de falar o que querem, porém tem que ter cuidado com aquilo que se fala. Como cada um de nós aqui precisa ter o cuidado quando utilizamos essa tribuna para falar muitas vezes aquilo que a gente não tem certeza, aquilo que a gente não prova. Então, não sei de fato o que aconteceu com a rádio comunitária. Penso que é importante convidar os representantes da rádio comunitária aqui, convidar e não convocar, até porque tenham certeza e conheço os documentos da rádio comunitária, até porque também sou sócio daquela rádio comunitária, né? E tenho certeza que a Câmara não tem esse poder de convocar, né? Porque a
rádio comunitária, por lei, ela não deve obrigação, né, de satisfação a nenhum poder. Agora penso que a Casa Legislativa ela pode convidar, né, para que a direção venha dar uma resposta à comunidade, porque a comunidade de fato merece saber o porquê. Várias vezes meu nome foi citado na rádio comunitária, né, e as pessoas diziam: olha, Paulo está falando de você na rádio. Eu dizia: não, deixa Paulo falar, Paulo está sabendo o que está fazendo. Não, mas ele falou isso, não sei o que, não sei o que. Eu deixo Paulo lá. Paulo está fazendo o trabalho dele. Se for verdade o que ele está falando, o povo sabe. Se for mentira, o povo também sabe. Eu vou continuar com a minha postura enquanto pessoa, enquanto político, enquanto representante do povo da minha cidade. Então nunca me abalou, o senhor Paulo Moura está aqui e ele pode testemunhar que eu nunca me dirigi a ele para indagar: ô Paulo, por que você está falando de mim ou isso ou aquilo? Não, jamais fiz isso, até porque eu respeito, né, a liberdade de expressão de cada pessoa, vereador Igor. Então, não me abala, né, quando eu escuto que estão falando de mim na rádio. Para mim é tranquilo, até porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde venho e eu sei para onde vou. Então, para mim é muito tranquilo. Agora, digo, né, para todos aqui que é importante, é necessário analisarmos antes de falar, né, sobretudo quando vai se falar do outro, porque o outro é o outro e a gente pode responder por aquilo que sai da nossa boca. Então, eu acho que é importante isso. Queria dizer, não vou me prolongar muito hoje, senhor presidente, eu estou aqui com o projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito, que fala sobre as questões da igualdade racial. Eu iria ler aqui o enunciado do projeto, mas vou pedir desculpa às pessoas, se acredito que Vossa Excelência vai fazer, se for entrar na pauta hoje, pedir perdão, porque eu não vou conseguir ler, eu estou bastante rouco aqui. Então eu queria agradecer a essas pessoas que estão aqui, né, e dizer que estou à disposição para qualquer esclarecimento que vocês tenham em relação aos trabalhos do vereador aqui nessa casa. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum dos senhores vereadores? Com a palavra, vereador Reinaldo. Tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, ex-prefeito Jackson, nosso amigo ex-vereador Roque Roberto, plateia aqui presente, meus amigos, meu boa noite. Não vou me prolongar também a respeito dessa questão da rádio, porque tanto já falei um pouco do que penso. Eu acho lamentável essa situação, mas nós sabemos que tem uma questão política aí envolvida. Eu tenho certeza disso, porque antes, na outra gestão, por exemplo, se falava o que queria e ninguém fazia nada, ninguém tomava nenhuma atitude. Então, assim, hoje, antes eles eram quem criticavam, hoje eles são telhado, assim, nesse sentido de que hoje vocês estão no poder, entendeu? Então, assim, o PT hoje assumiu a prefeitura. Então, assim, às vezes incomoda muito essa situação das críticas. Eu sei que incomoda. E, assim, eu não quero nem olhar esse lado, mas eu acredito que Paulo não tenha nenhuma maldade naquilo que ele vem debatendo junto com a população a respeito do programa que você vinha fazendo. Eu ouvi algumas vezes a rádio, sim, nobre colega Igor, e assim, nem sempre poderia permanecer ouvindo, porque não abrange assim a região toda. A gente chega, quando a gente sai para a Serrinha Feira, já fica mais difícil de ouvir. Mas eu acho que é importante convidar, como o Robson falou, os dirigentes da rádio para que se venham aqui esclarecer
e com a presença de Paulo Moura, para que se possa discutir e falar a respeito dessa reestruturação, né? Que é o que diz no ofício. Então as pessoas querem uma resposta e eu espero que a rádio possa dar essa resposta, já que é a rádio comunitária, né? Eu quero aqui fazer um pedido que nosso amigo César da igreja, mudando aqui a pauta, pediu um apoio da prefeitura na questão da reforma da igreja que está sendo feita, né? Ele pediu para falar aqui na tribuna. Eu vou até fazer um documento, Carlinhos, solicitando da gestão, ver se tem alguma disponibilidade nesse sentido. E quero falar, Abel, que eu tive na sua região e visitei a sua escola lá, a escola da nossa região, né? Que eu sou filho de lá também, né? Saí de lá com 7 anos de idade, sou ali mais próximo de Barrocas. Eu sou do Murrinho, você é do Sucavão, mas a região é a mesma. Na sua região, na região de Carlinhos, Alecrim, né? Sucavão é Alecrim. E conversei com as pessoas a respeito da situação da água que a gente vem aqui cobrando da gestão, um posicionamento. Sei que a gestão já se manifestou a respeito dessa situação e até agora não temos nenhum resultado a respeito da água do Sucavão. Então, minha gente, é mais de um ano que se colocaram os tubos naquela região, já está caminhando para 2 anos, e a população vem sofrendo com essa situação. Eu acho que é uma falta de respeito com a população, porque a população paga seus impostos. Todos nós sabemos que tudo aquilo que nós consumimos se transforma em imposto, e esse imposto o governo federal administra junto com o governo do estado e os governos municipais. Então, hoje o responsável pelo recurso que vem para o nosso município é o gestor atual, que o povo escolheu na urna para representar o nosso município. Então, Abel, eu me manifestei a respeito dessa situação. Inclusive amanhã tem uma reunião lá em Feira, não sei se você esqueceu, às 3 horas da tarde, com o prefeito José Ronaldo. Eu já comuniquei a alguns colegas vereadores, se tiver algum vereador que tenha interesse de ir, estamos saindo 1h30, para que a gente possa ver essa situação da água, que a gente possa fazer uma manifestação, convidar a imprensa, porque eu acho que é importante que a gente denuncie esse tipo de atitude, porque está chegando as eleições aí para deputado, para governo e para presidente, e aí todo mundo agora vai querer dar nome aos bois. Então eu espero que a gente possa fazer aquele planejamento que nós discutimos, para que a gente possa tomar uma atitude junto com a comunidade a respeito dessa situação. E estive lá na escola e as merendeiras me pediram para fazer um ofício, só que eu cheguei atrasado, solicitando uma cobertura para a área da merenda, porque os alunos ficam tomando aquele sol quente e chuva quando está chovendo, né? E aí foi uma reivindicação lá dos alunos e de alguns funcionários lá da escola. Então eu vou fazer esse ofício, vou encaminhar para a Secretaria de Educação, pedindo essa solicitação. Quero falar aqui também a respeito do meu pedido de providência na semana passada. Queria agradecer pela compreensão. Foi reparado a rede de esgoto lá das Aguarobas, inclusive jogaram um cascalho. Eu acho que às vezes incomoda quando a gente fala aqui, inclusive cobrei outras situações, até a parte da energia lá, Galego, lá da vila, eu coloquei no documento, e algumas ruas que estavam com buraco. Então, agradecer que foi feito, foi reparado. Estive hoje lá, passaram a máquina, jogaram o cascalho e repararam a tubulação. Então, assim, às vezes é preciso que a Câmara trabalhe em parceria para identificar os problemas do município. Às vezes a gente é criticado porque a gente vem na tribuna e só critica. Então, a gente tem que falar, quando a gente cobra uma coisa aqui, é executado. A gestão executou. Eu estou aqui agradecendo, mas existe uma situação que é bom que os senhores que estão aqui possam levar em consideração a respeito do aditivo. Tem um valor de 296 mil na conta do município, está aqui o documento, para conclusão da pavimentação do Parque das Aguarobas. Então, assim,
Foi um recurso que a ex-gestão deixou, só que por questões burocráticas, se não tomar providência em relação a essa questão, pode perder o prazo, Isaías. E aí a gente vai perder um recurso de quase R$300 mil. E aí é lamentável essa situação. Eu espero que possa ver quem é que está à frente dessa situação, porque antes não sei se era Márcio Ramos, nosso amigo Márcio, que faleceu, infelizmente. Então, eu estou com o documento aqui, inclusive estive com um representante da empresa que está preocupado com essa situação. E a situação também do estádio de futebol, que existe também uma outra verba de 246... Peraí. Não, desculpa. A reforma do estádio é 292.500. Só que está sendo feitas as medições e a prefeitura não está conseguindo repassar o recurso para a empresa. Aí a empresa não tem condições de ficar arcando com os trabalhadores e sem receber. Então tem que ver essa situação, porque senão a gente pode perder o recurso. Reinaldo, conceda uma parte. Porque, na verdade, a gente tem que ver o que está acontecendo. Porque na última conversa que eu tive com o Márcio Ramos, e ele era a pessoa responsável por isso, e sempre eu ia na prefeitura para cobrar essa questão das obras federais. E ele me informou o seguinte: a maioria das obras que a gestão pegou, a arquiteta que era da gestão anterior também olhou e tem problemas de engenharia. Por exemplo, não sei se vocês observaram que a creche dali da Cidade Nova está quase completa, está pronta. Mas a gestão está sem poder inaugurar o restante que foi feito, justamente por essa questão. É um caso. O colégio do setor rural tem outro problema. Então, tem que se analisar realmente. Eu irei conversar com o prefeito, para ver realmente o que está acontecendo, porque daqui a pouco pode ser uma questão burocrática, como você colocou aí, ou também pode ser um problema no que se deu no transcorrer da obra. Então o valor da pavimentação da sede do município é R$246 mil. Para me corrigir aqui, Isaías, é justamente isso, colega Isaías, que estamos discutindo aqui. A gestão vem passando por dificuldades, como a gente bem sabe, entendeu? E essas questões aqui tem que ter prioridades. Eu acho que a gente tem que ter metas. Temos que cobrar aqui da gestão. Eu sei que o prefeito não pode resolver todos os problemas, mas ele nomeia secretários, diretores, coordenadores para isso. Só que essas pessoas que estão trabalhando nessa área têm que correr mais, porque existe um prazo, como você bem falou, o prazo está aqui, até 5/9, o prazo da reforma do estádio foi 5/9/2013. Só que eu não sei se foi prorrogado o prazo. Isso aqui foi o que eu consegui puxar pela internet. Eu gostaria assim que Vossa Excelência fosse mais claro quando Vossa Excelência fala assim, a gestão, porque assim, desde janeiro de 2013 até agora, que eu só escuto Vossa Excelência dizer, a gestão está com problemas, a gestão está com problemas. E assim, diversos dos problemas, inclusive, que foram encaminhados pela oposição nessa gestão, estão sendo solucionados. E eu não vejo aqui, raras vezes, raras exceções, Vossa Excelência está fazendo agora aqui, eu me recordo só uma vez que Vossa Excelência está fazendo, vereador Walter, para fazer justiça, não está aqui, mas veio aqui também agradecer algumas coisas, porque eu fico observando, teve problemas que foram encaminhados, até mesmo, confesso a Vossa Excelência que até demorou, mas que foram solucionados. E não é colocado aqui. Não se fala aqui que tem 30 anos que os poços não foram feitos manutenção e nós trocamos algumas bombas dos poços, colocamos bombas novas, as estradas do município andam bem. Existia uma exigência aqui em relação à questão da saúde. Sim, mas se batia muito, só para concluir, Vossa Excelência, eu não vou tomar essa fala meu tempo todo. Veja bem. Em relação à saúde, se batia aqui o ano todo
em relação a pediatra, a especialidades, colocamos as especialidades. Agora Vossa Excelência chega aqui de janeiro de 2013, agora, e diz que está com problema. Eu não entendo Vossa Excelência. Mas não precisa você entender, Isaías. Tanto as pessoas que estão aqui sabem do que eu estou falando. Essa dor não passa não, Reinaldo. Não. Okay. Até porque a Adriana era tão ruim. Por A Adriana era tão ruim que você... Presidente. A Adriana era tão ruim que você queria que ele fosse vice seu. A parte já encerrou, ok? Eu nem lhe permiti a segunda parte, mas Vossa Excelência foi mal educado e tomou a minha palavra, mas tudo bem. A gente vamos respeitar, né? Eu só acho o seguinte, Isaías. O que eu falo aqui, às vezes é para o bem da gestão. Porque eu estou sinalizando alguns problemas da gestão, mas que infelizmente vocês não conseguem resolver. Essa é a realidade. Então o prefeito estava aqui na semana passada, eu falei para ele, foi feito o serviço. Foi o primeiro pedido de providência que foi feito, dos que eu encaminhei. Então assim, não vou entrar nesse mérito da discussão. Você tocou no poço artesiano, eu vou falar mais uma vez desse poço. Eu encaminhei esse pedido, inclusive falei com o geólogo, a vazão é de 14 mil litros de água, minha gente. O poço ali da estrada do setor, que é vizinho a Quitola, que chamam Quitola 2. Esse poço, na história de Teofilândia, nunca ficou fechado um período tão grande como esse. O próprio geólogo falou que a prefeitura pode tomar providência e perfurar o poço, porque já tem o material que foi tirado do outro poço que foi fechado. Enquanto isso, a população lá, Sítio Novo, Campo Grande, Pé de Serra, está sendo abastecida por carro-pipa. Quando chega, vocês sabem muito bem essa dificuldade que está sendo a questão do carro-pipa. Então, eu quero dizer que realmente foi cobrado muitas coisas aqui da gestão. Essa questão da saúde, Abel e Walter, quase sempre que vinha na tribuna, cobrava essas especialidades, que já existiam. Não é nenhuma novidade. Ele não acrescentou, já existia. Então, incomoda muito quando a gente está do outro lado. Essa é a realidade. E eu estou no meu 3º mandato, Isaías, estou acostumado. Roberto bem sabe aqui, de muitas discussões que estivemos aqui nessa casa. Mas, infelizmente, eu quero dizer aqui à plateia presente, que o nosso município hoje está devendo muito. E vem mais dívida aí pela frente. Porque nós sabemos das dificuldades com a questão do INSS, que sei que vai pesar ainda lá na frente. A questão dos 3 milhões que foi investido, também o prefeito vai começar a pagar. Isso tudo e mais outras coisas que estão vindo adiante, está sempre só acumulando. Eu fiquei sabendo que existe algumas pessoas que estão até sem receber. Então, assim, está tendo muito problema em relação a pagamento, principalmente a parte do transporte. Eu não vou citar nomes aqui, não, mas a pessoa me mostrou o documento. Você não vou citar nomes. Nem um mês. Não. O transporte, por favor, nem um mês, Isaías, venha e se pronuncie, já lhe dei minha parte. Então, assim, e está existindo inadimplência, assim. Está devendo muito. Não sei o que é que está acontecendo com a gestão. Vocês endividaram o município, você ainda pergunta? Novo colega, vereador Isaías. No final do vereador, dou tempo para o novo colega se expressar. Cumpra o regimento, colega. Não leu o regimento ainda não? Tem tempo para ler. Vejam só. O que eu quero dizer é que às vezes incomoda muito o que a gente fala aqui. Às vezes as pessoas que estão lá com vocês no dia a dia não falam aquilo que está acontecendo na gestão. Pessoas que às vezes vocês acham que estão ajudando e às vezes não estão ajudando. Por trás é diferente. Eu, pelo menos, estou sendo sensato. Venho aqui e falo aquilo que vejo, aquilo que estou pensando, expresso minha opinião. Mas muitas vezes vocês entendem de forma diferente. Então, eu espero que a gestão possa tomar providência para que a gente não perca esse recurso, o recurso do estádio, que é 292 mil, e o recurso da pavimentação, que é 246 mil reais. Então, é um recurso que é do município. Eu acho que tem que ter mais atitude em relação a essas demandas para que a coisa possa melhorar. Então, eu sei que
A gestão tem se esforçado, mas infelizmente ainda não conseguiu encontrar o caminho para melhorar essa situação que se encontra no município. No mais, eu quero agradecer e obrigado a todos. Reinaldo. Vereador Reinaldo. Primeiro dizer que... Vossa Excelência já se expressou. Eu não posso conceder mais a parte, porque o meu tempo já esgotou, entendeu? Mas se o presidente assim permitir... Presidente, peço a Vossa Excelência... 3 minutos como líder da situação. Quero dizer que quem deu essa vitória a Adriano foi o povo e foi Deus. Foi Deus. O que Deus determina, o homem não será capaz de desfazer. Quando Deus escreve, está escrito. Estava escrito no livro da vida que Adriano seria o prefeito de Teofilândia. Queira alguém gostar ou não. Segundo dizer que eu respeito muito o direito de cada um vereador se expressar aqui e digo que a mim não me incomoda a crítica. Não. Sendo construtiva, sendo para o bem de Teofilândia, ela é bem-vinda. O problema é que às vezes eu percebo que não é para o bem de Teofilândia. O problema é esse. Agora, uma outra questão que eu quero colocar aqui é o seguinte: quando Vossa Excelência coloca que no acontecido da rádio comunitária tem questões políticas e Vossa Excelência cita o PT, aí é complicado, porque aí Vossa Excelência já está citando o nome de um partido político do município, né, que inclusive é gestão. E eu acredito muito na competência e na ética do senhor João Miguel e do senhor Queca. Confio muito. Não acredito que esses cidadãos se deixariam influenciar por questões políticas, eleitoreiras, partidárias. Então, tenhamos muito cuidado quando nos reportarmos ao cidadão de bem dessa cidade. Muito obrigado. O vereador... Eu pedi meu direito de resposta, né? O presidente... O vereador Isaías... Como eu sou educado, se o Reinaldo quiser, eu posso passar a parte para ele, eu posso falar no final. Mas, colega, o direito de resposta de quê você vai dar? Você já falou demais. Eu vou dar o direito de a resposta só a Robson em relação ao que ele comentou. Eu aqui, colega Robson, eu não citei nomes de A, B ou C. A plateia sabe muito bem do que eu estou falando aqui, em relação à questão da rádio, em relação à questão política. Eu estou mentindo, minha gente? Está mentindo. Estou mentindo, né, minha gente? Então, veja bem. Estou mentindo, né? A direção da rádio, nobre colega Rob, é de pessoas que fizeram campanha para o PT, certo? Eu acho que deveria haver o bom senso por parte dessa questão da rádio e fazer uma nova eleição dessa rádio, porque eu acho que já que vai ter que ser feita uma reestruturação, Paulo Moura, teria que fazer também uma eleição para a questão da direção da rádio, porque a população sabe muito bem o que ocorreu no período pós-eleição. Então é sem comentário essa questão, nobre colega Robson. Mas assim, não adianta a gente se prolongar, gastar energia com esse tipo de debate, porque a população sabe do que eu estou falando. Então, assim, Vossa Excelência falou que é mentira minha, é mentira sua. É mentira sim, e Vossa Excelência precisa provar. Se o senhor provar, agora não venha para cá com mentiras, porque todo mundo está vendo. Não venha com mentirinhas, porque eu não vou admitir esse tipo de comportamento. Principalmente quando ofender o meu partido e pessoas ligadas ao meu partido, principalmente vindo da sua pessoa. Nobres. Senhor presidente, 2 minutos, nobre colega, para encerrar. Às vezes eu tentei manter e venho tentando manter uma postura aqui durante o ano de a gente evitar alguns embates, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas. Por mais que às vezes eu percebo que falar aqui na Câmara não adianta tanto. Falar aqui na Câmara não adianta tanto. Vossa Excelência veio aqui falar para Vossa Excelência o seguinte: primeiro, quem não leu o regimento foi Vossa Excelência, porque Vossa Excelência só chega atrasado. É o vereador que mais falta aqui na sessão. A gente tem que colocar aqui, já falei para o presidente, uma justificativa para essas faltas, que a gente sabe que, como diz o ministro Joaquim Barbosa, o Brasil é o país dos conchaves e do tapinha nas costas. Então, muitas dessas justificativas que se colocam aqui não é verdade.
e falar que Vossa Excelência utilizou aqui e vem falar de seriedade nessa tribuna aqui. Vossa Excelência já veio aqui diversas vezes e já mentiu, Vossa Excelência. Vossa Excelência chegou aqui o ano passado e afirmou que tinha 40 processos. Está na ata dessa casa. 40 processos na promotoria da gestão. 40. Eu lembro como hoje. Nunca debati com Vossa Excelência. Fui até a promotora Fernanda, a Simone. Simone, me fala aqui, Fernanda, quais são os processos que a prefeitura está respondendo aqui em relação a leite, em relação à fralda? E ela me disse, Isaías, se tiver muito é 10. Pode chamar e perguntar. Então, Vossa Excelência, eu acho que a política tem que ser feita de maneira transparente. Se Vossa Excelência chegar aqui e colocar diversas verdades aqui. Outra questão que Vossa Excelência colocou para eu terminar o meu tempo. A questão do sítio novo. Vossa Excelência, eu fui no sítio novo um mês atrás, antes de chover. Realmente a população lá estava precisando de água porque o poço estava quebrado. Todas as casas foram abastecidas. Ficou faltando 3 casas, porque eu fiz a relação pessoalmente. Encaminhei para a Secretaria da Agricultura, pessoalmente. Encontrei Wilson essa semana ali e perguntei, morador de lá. Pedi para ajeitar a telha lá no colégio e a fechadura. E Wilson, como é que está de água lá? Não, Isaías, lá está tranquilo, está todo mundo abastecido. Então, Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência, que almeja ser um prefeito, deve começar seguindo o princípio da transparência. Porque Vossa Excelência está vindo aqui para essa tribuna, não faltando com a verdade. Meu muito obrigado. Nobre colega Isaías, não precisa você ficar nervoso. Um minuto, nobre colega. A verdade sempre dói, é verdade. Quando a gente é telhado de vidro, negão, a coisa é completamente diferente. Então, aquilo que eu falo, eu assumo para você, para prefeito, para quem a Vossa Excelência quiser que eu assuma. Só que a questão é que quando a gente está lá fora, que a gente só critica, fala, quando a gente entra que sente as dificuldades, a gente vê que a coisa é completamente diferente. E aí quando não existe competência, aí a coisa fica mais feia ainda, minha gente. Então, eu não vou me intimidar e não vou entrar em debate com Vossa Excelência, porque eu tenho minha maneira de se expressar, que às vezes deixa Vossa Excelência nervosinho, mas é normal. Isso tudo passa. Eu acho que o que você colocou a respeito da minha pessoa não me atinge, porque hipocrisia é complicado. Então, Jojó comentou ali a respeito do vereador Robson. Inclusive eu recebi até uma carta aqui de algumas denúncias dos vereadores, não quero nem ler para não constranger ninguém aqui. Mas vou passar a cópia para Vossa Senhoria e para Robson, para vocês refletirem um pouquinho. E vou passar uma depois para os outros vereadores, porque, infelizmente, quando a gente não tem condições de assumir, passa a bola para outra pessoa que possa assumir, possa fazer melhor. Então tem a vice-prefeito aí, quem sabe ela pode fazer melhor. Obrigado. Dando oportunidade. Vão ficar querendo, viu, companheiro? Convido. Vão ficar querendo. Solicitação verbal, convido o ex-prefeito Jacques Moura para fazer uso da palavra. Senhores vereadores, boa noite. Plateia aqui presente, ex-vereador Roque, acho que já saiu, Claudivan, secretária que está aqui presente da Educação, Eronise. Pessoal, quero até, antes de começar a minha palavra, falar uma observação a você, Raimundo Lourinho, Abel, Jojó e Carlinhos. Eu não sei se o Fernando ligou agora, que a mãe dele faleceu, Carminha, né, lá da Januária. E até que Fernando pediu para você, Raimundo, ligar, ou então Jojó. Como o Jojó não está aqui, eu estou dando um recado, mas eu sei que você, Abel, Carlinhos e Jojó tiveram voto na família, né? Dona Carminha, de Dudé lá, acabou de falecer, pediu para avisar. Pessoal, por que eu pedi um minuto da palavra? Porque é o seguinte, eu acho que essa questão da rádio, né,
foi muito comentado esses 2 dias e precisa acontecer alguns esclarecimentos. Eu vou me endereçar um pouco a Isaías. Por que, Isaías? Quando você falou aqui, falou de Robson, de Isaías e Adriano. Eu não vi o nome de Robson, sou sincero. Eu vi, Isaías, que foi você e Adriano. Então, um esclarecimento seria bom para a gente, entendeu? De Robson, eu não ouvi Robson, mas eu vi comentário, me ligaram do setor, me ligaram de vários lugares, falando sobre essa questão. Existiu a questão que foi citada aqui, nós temos que citar para que a rádio venha a se manifestar, que eu conheço quem é João, né? A direção da rádio, Queca, eu conheço, então, até que prova o contrário, eles têm uma idoneidade, então precisa chamar para ter esclarecimento. Se eles não quiserem vir na sessão, faz uma comissão de vereadores, senta com ele e debate. Mas que existiu esses comentários, existiu, nós temos que sentar e conversar. Eu quero também, eu ia procurar a Dourinha, depois voltei atrás, não foi por uma pessoa, foi por 3 radialistas, foi comentado que foi solicitado na rádio que não falasse meu nome, eu não sei porquê. Não estão falando politicamente. Acho que se um locutor, seja Paulo, Flávio, quem for, falar o dia todo de bem, de Igor, de Carlinhos, Verusca, Reinaldo, Robson, aí está puxando o saco politicamente que a rádio não pode fazer política, certo? Mas, no dia que Paulo comentou sobre o falecimento de Márcio, que disse que lembrava da gicana, que era organizado por Jackson Moura, usou o meu nome. Flávio brinca com futebol comigo, que ele é Vitória, eu sou Bahia, eu até ligo para a rádio brincando com ele. Ele fala, um dia, por infelicidade de Flávio, Luciano Pernambuco deixou o microfone aberto, ele chegou e disse, não quero que eu fale o nome de Jackson, mas eu vou falar. O microfone estava aberto. Então, quer dizer, eu ouvi isso no ar, Queca ouviu, até ligou para a rádio, não foi isso, Paulo? Chamando a observação para que desligasse o telefone que estava ligado. Então, por que não falar o nome de Jackson? Não está falando para crescer ninguém. A rádio pode crescer, também pode destruir, mas é bom que a rádio venha aqui. Isaías usou um argumento que eu concordo, mas quero dizer o seguinte, a rádio tem um nome, é comunitária. Se ela é comunitária, é do povo. E se é do povo, vocês são aqui a casa do povo, vocês representam o povo. Então a rádio tem uma questão moral, digna, de vir aqui e conversar e pronto, dar satisfação. Eu não quero que aconteça em Teofilândia o que aconteceu há um tempo atrás, quando era gerenciada, né, pela direção de Lucas e outra que fechou. Eu não quero que aconteça, às vezes, o que aconteceu em Araci, levou uma suspensão e fechou por 45 dias. Então, para que não aconteça isso, eu ouvi dizer que iam fazer baixo-assinado, Marinha do setor me ligou, que ligou para a rádio, não conseguiu falar com ninguém para dar notícia que tinha falecido um rapaz lá afogado. Então, eu acho que a rádio tem um benefício muito grande no nosso município, não podemos perder a oportunidade, ela é comunitária, queira ou não queira, para ela estar hoje no lugar que está, teve a aprovação da Câmara, de vocês, teve a liberação do alvará da Prefeitura, então ela é comunitária, ela tem que dar esclarecimento também ao povo, já está dizendo o nome, rádio comunitária. Então, se essa questão de falar meu nome, eu posso conversar com a Dourinha tranquilo, que é a pessoa que me deu muito bem, mas pode falar de qualquer um. O que eu sei que a lei não pode fazer política. Agora, se acontecer um exemplo aqui, vou dar o bom para Adriano, que eu acho que a rádio tem que fazer igual ao Zé Ronaldo. Zé Ronaldo tem uma equipe que ouve todas as rádios de Feira de Santana, naqueles horários críticos de jornalismo. E aquela secretaria que for criticada naquele assunto, o secretário tem que dar uma satisfação. Tem que dar uma satisfação. Então isso é bom. Eu vou dar um exemplo aqui que está aqui presente. Léo ligou para a rádio, falando que estava a rua Antônio Oliveira cheia de buraco. Em uma semana, olha Léo parabenizando que a rua foi tapada os buracos. Falta só o final. Então, às vezes, para Adriano, para mim, para vocês, vereadores, e para qualquer secretário, às vezes é bom. Para a gente ouvir alguma coisa, quando liga ou dão alguma notícia, às vezes é bom. Não aquela crítica que vai destruir ou citar o nome das pessoas ou desmoralizar. Então, eu acho que a gente deve chamar a rádio, deve conversar para que seja. Eu acho que hoje tem um dos melhores programas, esse programa que é Paulo e Flávio. Não atingiu só Paulo, atingiu Paulo e Flávio, né? E pelo que eu sei, Flávio faz parte até da família, vamos colocar assim, do partido, que é a pessoa que é ligada. Então a gente precisa acabar com esse zum que está no município, chamar a rádio, que ela é comunitária, para a gente participar e que isso se encerre nessa questão. Até, Isaías, um minuto só, Robson, de usar, como você mesmo disse que usaram o seu nome, então isso vem a esclarecer. Eu acho que Paulo não tem aqui
Ele é amigo, já vi Paulo na casa de Adolfo, já vi Paulo na casa de Teste, já vi Paulo na casa de Adriano, na minha casa, de todos. Eu acho que, até agora, eu acho que Paulo não tem partido político nesse lado. Se a rádio sentir que Paulo está querendo engrandecer alguém politicamente, aí chama e faz a advertência. Paulo não, qualquer um que seja, né? Qualquer um que seja. Mas eu acho que foi uma penalidade que deixou a gente muito triste e que a gente precisa rever, porque eu estou vendo no município duas questões, Robson. Um abaixo-assinado e que os locutores e radialistas da região toda querem fazer uma greve e vir para Teofilândia. Isso eu fiquei sabendo hoje à tarde. Então a gente precisa também, né, saber se defender nesse sentido, para que a gente não venha engrandecer. Tanto isso fica triste. É tanto que houve essa discussão aqui hoje, né, e que a gente não precisa só chamar a rádio, conversar e que morra isso aí que a gente, né, e que se falar o nome de Igor, se falar o nome de Adolfo, de quem quer que seja, falou, como falou Paulo, disse assim, Márcio me lembra muito que era o braço direito de Jackson e ajudava a organizar aquela tão bela gincana. E falou da Copa Ouro, foi, Paulo, nesse negócio. Então, não foi nada de engrandecer ninguém, eu não sou candidato, né? Vocês mesmos sabem nesse sentido. Então, eu acho que a rádio tem o dever e a obrigação, por ela ser comunitária, de vir dar satisfação. Robson. Eu acho penso que essa questão de falar um nome, para mim não tem problema nenhum, porque todo mundo sabe que a gincana aqui é um marco de Jackson Moura, é um fato. E eu não estou aqui para negar, e jamais negarei isso, até porque participava muito da gincana, né? E é um fato, é histórico isso, não, acho que não dá para negar. Bom, em relação à manifestação da população, manifestação da comunidade regional, também é um direito que a comunidade tem, mas penso também que, eu acho que o ponto de partida é convidar a rádio, a direção da rádio, para uma explicação, uma resposta para a comunidade, porque a comunidade merece. Não adianta aqui a gente ficar especulando que foi A, que foi B, foi partido A, foi partido C, né? A rádio vai chegar aqui, né, e vai dizer, né? Se foi eu que cheguei lá, ou se eu tenho esse poder de chegar e dizer assim, olha, tira Paulo do ar porque está falando de mim, João Miguel, Queca, vai chegar aqui e vai falar. Se foi Isaías, ele também vai responder, se foi Adriano, se foi Carlinhos, um exemplo, né, presidente? A direção da rádio vai chegar aqui e vai se manifestar. Eu acredito que a rádio comunitária, ela tem autonomia para colocar um programa ou para fechar, né? Eles têm a explicação, não sei qual é, também quero saber, mas eles têm um fundamento, né? Acredito e volto a dizer, eu penso que talvez tenha sido por conta, né, da forma que se fala de algumas pessoas dando nomes. Eu acho que é isso, também não vou especular. Obrigado. Até, Robson, a Secretaria da Educação eu já vi mandar para lá, e a própria Eronise teve semana passada, eu assisti, quando eu posso também eu ouço. A Secretaria da Ação Social, semana passada, mandou tudo que estava sendo feito, até sobre a comissão, o conselho que reuniu e aprovou as contas da Ação Social do ano 2013. Então serve também nesse lado positivo para a gente. A gente também tem que explorar, a Câmara tem que explorar, a Prefeitura tem que explorar, o comerciante tem que explorar e ajudar a rádio nesse sentido. Só a parte mais crítica é que eu olho, Robson, é a liberdade de imprensa. Hoje se fala muito no país e está sendo votado o Marco Civil agora à noite em Brasília, e a liberdade de imprensa é uma das coisas mais importantes que tem. Então Paulo me disse, está aqui ele, se for mentira ele vai dizer na minha frente, me disse que conversou com Dorinha, que é a diretora de comunicação, e disse, Dorinha, na época passada Adriano fazia um programa mais ou menos como eu fazia. Aí ela, erramos. Aí Paulo, só está consertando agora, porque existiu essas indagações, então precisa desse esclarecimento. Eu coloco assim, na gestão passada que existiu, de todos os programas da rádio, o que eu vi era o de Adriano. E na gestão agora, de todos os programas da rádio, o que eu mais ouço é o de Paulo. Então o pessoal gosta, procurar saber, consertar e não perder essa oportunidade da gente ter isso, de também ajudar o município, ajudar a prefeitura, ajudar a Câmara e quem quer que seja, e divulgar os eventos. Eu vejo o pessoal de bicicleta divulga e também até tirar dúvida, por que não falar do meu nome? Pode falar o nome de qualquer pessoa, não pode engrandecer nem exaltar. E se falar mal, como citou aqui talvez de Isaías tem o direito de resposta e qualquer pessoa tem o direito de resposta, isso é lei, está na Constituinte e que sirva a todos. Meu só era um esclarecimento e que a rádio venha para a gente
acabar com isso, foi o que eu disse, Isaías. Falaram realmente do seu nome, de Robson não. Isso aí eu estou falando aqui porque quem ouviu de algumas pessoas, e eu sei que não foi, sentar e conversar e parar com isso. Muito obrigado à Câmara, obrigado a vocês, vereadores. Dando continuidade, fala até sobre uma cartinha que chegou aqui, mandaram para alguns vereadores, deve estar circulando na cidade também, né? Acho que isso é uma palhaçada, né? Que as pessoas fazem uma coisa, escondem o nome de quem fez e mente. Fala aqui de alguns vereadores, que os vereadores estão calados porque estão com isso e aquilo. Para mim, falaram que eu estou com uma irmã trabalhando. Eu não tenho irmã trabalhando, eu tenho 13 irmãs trabalhando, concursadas há mais de 12 anos. Disse que minha namorada está trabalhando na saúde, está trabalhando na saúde, passou no concurso. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ela sair porque é minha namorada? Palhaçada, viu? As duas coisas que colocaram minha aqui, infelizmente, eu tenho uma irmã que trabalhou contratada na prefeitura, tem uns 3 anos que foi demitida. É palhaçada, brincadeira. Endossando aqui o que o presidente falou, meu nome também foi citado, foi bom que foi só, disseram aí que só foi uma sobrinha, né? Assim, minha sobrinha, o ano passado, por convite de Jacques Nunes lá do setor de tributos, eu nem sabia, ela fez aquelas medições aí, ela e alguns jovens das escolas. Teve uma seleção do Plínio. É isso. Houve uma seleção e ela passou. E ela fez um trabalho, né? Depois que ela fez um trabalho, ela se promoveu, se autopromoveu, fez um trabalho bom e quiseram deixar ela lá. Em nenhum momento o Adriano me procurou para me dizer se essa menina era sobrinha minha, não. Nem eu, nem sabia. Eu fiquei sabendo, sabe quando? Quando tiraram ela e ela veio a mim me dizer que tiraram ela porque ela era minha sobrinha. Me questionou. E eu disse, eu não pedi para você entrar. E se lhe tiraram, eu não sei por que motivo, e nem procurei Adriano. Desafio, se tiver parente meu aí na gestão, se tivesse, é como o Carlinhos disse aí, poderia ser concursado. Mas assim, às vezes, a gente na política que está aí, quando não é com a questão vulgar, questão besta, para mim não vale. Questão de mentira, eu acho que Teofilândia é uma cidade pequena que as pessoas conhecem a vida de todo mundo. E quem se favorece na gestão pública, quem não se favorece, quem tem cargo, quem não tem cargo, quem enriqueceu, quem não enriqueceu, é visto. Teofilândia é visto. Quem enriquece fica na cidade, bota as riquezas aí à vista para todo mundo ver, não esconde. E isso é normal. E a vida do ser político é pública, viu? Agora essas pessoas aí, meu Deus do céu, eu vou fazer igual o Isaías, mas a minha postura aqui na Câmara não muda. Não muda com relação a esse tipo de coisa. Nunca mudou e Deus vai me ajudar que não muda. Eu não gosto muito de misturar com esse tipo de coisa. Então quem fez está muito mal informado e a gente fica assim até meio que triste, porque nós vereadores não temos nenhum contrato de parente meu. Mas eu tenho pessoas que é parente e que tem eficiente no trabalho, sabe fazer o trabalho. Infelizmente não pode ter competência não, porque é parente do vereador. Então, complicado, muito complicado. Eu tenho até um cunhado que eu sei que não é menosprezando, mas na função que ele faz, ele estaria fazendo talvez um trabalho até melhor de algumas pessoas que passaram pela área. Não está trabalhando, está desempregado, está fazendo alguma... Porque eu não, na verdade isso eu não peço, porque tem a questão do nepotismo e a questão da responsabilidade. E aí, agora eu tenho 2 parentes. Presidente, essa carta não vi e nem quero ver. Só quero saber se quem fez assina. Não. Então pronto. Se não assina, dou um conselho aos senhores. Não leiam. Esqueça. Não leiam, porque é pessoa covarde. E eu não vou ler um documento de uma pessoa covarde. Eu, em outros momentos, fiz cartas, coloquei a minha opinião e assinei. Inclusive tenho lá cópias guardadas para quem quiser. Eu assinei, coloquei na rua, né, e assinei. Acho que você tem que ser homem, tem que ser mulher capaz de assumir seus atos. Agora quando sair isso aí, se não tiver assinatura, não leio. Nem me interessa.
Dando continuidade, passo para a ordem do dia. Na sessão passada não estava. Eu não sei se esses projetos foram encaminhados para as comissões. De qualquer forma, eu vou estar encaminhando nesse momento. Projeto de lei número 05 de 2014. Dispôs sobre a criação, instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e das outras providências. Esse projeto 05 de 2014, nesse momento eu encaminho para a Comissão de Justiça e Redação, para que seja dado parecer no prazo estabelecido pelo regimento. Temos o projeto 06 de 2014, que institui a Política Municipal de Assistência Social de Teofilândia na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social e das outras providências. Também encaminho esse projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação. Todos os dois projetos, ele tramita em caráter de urgência. Isso significa que não pode ultrapassar 45 dias nessa casa. E temos também o projeto de lei número 16 de 2013. Foi aquele projeto de lei que nós, vereadores, fizemos uma reunião no final do ano e de comum acordo, deixamos o projeto para ser analisado em 2014, devido a algumas dúvidas que nós estávamos, e nosso também, assessor jurídico, teve alguns questionamentos. Então, nós temos aqui uma resposta do pessoal da Prefeitura, do setor jurídico da Prefeitura, na pessoa do Jerônimo, né? E passo novamente o projeto de lei para ser avaliado na Comissão de Justiça e Redação. Esse é o projeto 16 de 2013. É aquele da criação da Coordenadoria Municipal de Política para as Mulheres. Nós temos também em tramitação nessa casa as contas de 2012 do ex-prefeito Técio Nunes, para ser julgado por essa casa. Nós temos algumas divergências, eu até comuniquei aos senhores que eu estou providenciando a reforma do regimento interno da lei orgânica. Não é uma coisa fácil, tem muitas informações desencontradas, tanto na lei orgânica como no regimento. A lei orgânica, nós não podemos reformar integralmente, temos que estar fazendo várias emendas para adequar e modernizar também. E o nosso regimento interno precisa de uma reforma geral. Então, aqui na nossa lei orgânica, fala no artigo 35, no parágrafo 5º, que a Comissão de Finanças e Orçamento tem 15 dias para dar o parecer, a partir do momento que recebe o parecer do TCM. Recebemos nessa casa, foi encaminhado para as comissões na semana passada pelo vereador Isaías. Pela nossa lei orgânica, nós só temos até de hoje a 8 para dar o parecer. Não votar, para dar o parecer. Na nosso regimento interno já fala em 30 dias. Vossa Excelência está falando Desculpe, eu perdi o finalzinho. Das contas 2012. E 2013, nós temos tanto a Câmara, na minha pessoa, como a Prefeitura, na pessoa do Adriano, deixar disponível a partir do dia 1º do mês que vem. Então, temos deixar disponível 60 dias para o contribuinte que quiser olhar, analisar alguma coisa, mandar um ofício para a Câmara. Eu devo estar enviando com alguém da Comissão de Orçamento para acompanhar, para se tiver alguma denúncia, para fazer direto para a comissão, se preferir. Então, seguindo a nossa lei orgânica, a comissão tem até a próxima semana para dar o parecer. A Comissão de Orçamento, que é o vereador presidente Isaías, vice-presidente o vereador Emerson, membro Verusca, suplente vereador Reinaldo. Então eu gostaria de ver com os senhores
se há necessidade do assessor jurídico e qual o dia que eu marco para ele vir para discutir com os senhores. Poderia... Pode ser ainda essa semana, presidente, ou seria melhor na próxima terça-feira? Ficaria bem em cima, não é isso? Não, vão ter assessoria jurídica da casa presente. Então, os senhores aqui, o dia que os senhores quiserem, vou deixar em aberto, e vocês me passam o dia que a gente liga no final da sessão para a gente decidir o dia que ele vem, para ver se a gente apresenta pelo menos o parecer na próxima semana e a gente segue a tramitação normal, marcando o dia de votação. Quinta-feira não é melhor não? Quinta-feira? Agora? Quinta próxima. Tem que comunicar ao ex-prefeito. No dia do julgamento, depois de receber o parecer dos senhores, a gente vai comunicar a ele para ter o direito de defesa no dia do julgamento. Vereadora Verusca, vereador Isaías, vereador Reinaldo que estão presentes. Qual o dia melhor para vocês discutirem com o assessor jurídico? Na próxima terça mesmo? Agora, senhor presidente, que os vereadores compareçam às reuniões das comissões. Nesse caso... Porque é a mesma coisa que acontece em relação às faltas aqui dessa casa. Nesse caso... Eu já falei. A gente marca a reunião para a comissão, não aparece. Nesse caso, o vereador Reinaldo é suplente. Ele, na verdade, seria vocês três. Não, eu não estou falando só no caso dele, não. Não. Também no caso dele, mas tem outros casos também. Não, eu estou questionando o vereador Reinaldo porque estou falando para ele combinar, mas na verdade quem teria que aparecer seria o vereador Emerson. Caso um de vocês três não possa, vão comunicar para que eu possa convocar o vereador Reinaldo, que é suplente, para assumir o lugar da falta de quem não estiver presente ou não puder comparecer à reunião. Então... Estaria à disposição. Eu não sei por que incomoda tanto a questão das faltas. Dá para chegar no final da sessão. Vossa Excelência, a gente ganha R$ 4.800, só vem uma vez na semana, e o vereador ainda falta, você pergunta isso. Viu, presidente? Eu acho que você tem que dar cadeira para o vice-presidente, viu? Que ele está incomodado demais. Esse era o seu desejo. Vamos manter a ética, nossos colegas, vamos parar com essa briguinha que não vai levar a lugar nenhum. Então, os senhores me informam se é melhor terça, se é melhor quinta, no final da sessão. Então, encaminhei os projetos de lei para a comissão. Não tendo mais nada para a ordem do dia. Senhor presidente, eu queria me colocar aqui, me permita, em relação a essas faltas. Bom, quero dizer aqui à comunidade que nós recebemos um valor de R$ 4.800 bruto, cada vereador. E tem vereador aqui que vem sessão sim, sessão não. Sessão sim, sessão não. Sessão sim, sessão não, não, não. Vocês têm que se manifestarem também em relação a essas pessoas que representam vocês aqui. Não é vocês ficarem aí quietinhos, não, porque o dinheiro sai do bolso de vocês. Então o vereador tem que vir para cá trabalhar, tem que vir para cá defender, tem que vir para cá votar os projetos. E quero pedir, senhor presidente, que Vossa Excelência comece a cumprir com o que diz nosso regimento. E Vossa Excelência disse isso em uma sessão anterior. Então, eu vejo que aqui... Será que os vereadores estão adoecendo de 15 em 15 dias? Eu sei que pode acontecer comigo, ou com qualquer um aqui, de uma falta. Agora, de 15 em 15 dias, faltar, eu acho que ninguém adoece com tanta frequência. É um pedido que eu estou pedindo ao senhor, em nome, né, da população. É mais uma questão também, né, colega, que... Algumas providências não estão sendo tomadas ainda pela presidência devido à questão, volto a repetir, da discordância que tem o regimento da lei orgânica. Por quê? A lei orgânica fala que o vereador, quando faltar uma sessão, vai descontar o valor, o vereador vai receber proporcional. Então, vai descontar R$ 1.200. No nosso regimento interno já fala que desconta 1/30, desconta só o dia. Já é um valor bem que inferior, vai dividir 4.800 por 30. No nosso regimento, não estou me lembrado se é o regimento ou se é a lei orgânica, tem um que fala que perde o mandato do vereador e falta
uma terça parte, o outro fala uma quinta parte. Então, eu tenho que adequar os regimentos para o que eu fizer não ser desfeito pelo Ministério. Então, a gente tem que... Vai ser feito, vai ser seguido as regras pela mesa executiva da casa, mas vamos primeiro adequar todas as situações para não ter informações desencontradas. Dando continuidade, passo para explicações pessoais. Não tendo ninguém inscrito, em nome de Deus, na presença de todos, declaração encerrada, fica na próxima para terça-feira, às 18 horas. Chamar a atenção também dos senhores para o horário. Hoje eu comecei, eu ia encerrar, mas eu aguentei.